Conhecereis a verdade. Existem certas verdades fundamentais necessárias para o nosso conhecimento, sem as quais o resto todo se perde. Não basta simplesmente nós conhecermos muitas coisas, sabemos muitas coisas, se nós negarmos os fundamentos da palavra de Deus. E um desses fundamentos é a ressurreição de Jesus. Nós sabemos que se nós tirarmos uma parte dessa obra do Senhor, nós desconstruímos tudo aquilo que Ele fez por nós. Como é bom saber que essa ressurreição de Jesus, ela é parte da nossa ressurreição, da nossa vida. A Páscoa é uma data muito importante para nós. E como todas as datas comemorativas, elas são um pouco misturadas, né? Você hoje pode ouvir falar a Páscoa do católico, a Páscoa do evangélico, a Páscoa das pessoas que não têm religião, a Páscoa do chocolate, a Páscoa do coelho, e tem muita Páscoa, né? A história se perde no meio das histórias. Se você colocar Páscoa no Google, você vai ver um monte de coelhinho e ovo, né? É difícil você chegar a uma página que fale alguma coisa a respeito de Jesus. E por mais que alguém ainda cite o Evangelho, cite o nascimento de Jesus, nós vemos a história revestida de misticismos. A história, ela é contada, né, de forma a omitir muitas vezes os fundamentos e o que é mesmo esta Páscoa. Nós conhecemos essa história. Quero relembrar rapidamente aqui a história da Páscoa, que surgiu na libertação do povo de Israel. Final do livro de Gênesis e começo do livro de Êxodo, né, é uma mudança muito radical. Como que termina no livro de Gênesis? Termina com um povo pequeno, uma família, né, José, sua família, cerca de 70 pessoas que partiram da terra de Gósen para o Egito, protegidos por Faraó. A vida estava boa, né? Nós somos os especiais, nós temos proteção, nós temos o sustento, nós não estamos entrando pela porta do fundo, né? Estamos entrando pela porta da frente, no lugar mais chique, mais rico, mais de demonstração de poder, de sabedoria. Mas quando nós lemos Êxodo, ali nós encontramos 600 mil escravos perseguidos por Faraó, fabricando tijolos. O que aconteceu, né? Aconteceu o que acontece. Aqueles que eram privilegiados, quando foi morrendo um pouco de gente, já foram esquecendo. E aquele povo que se achou adequado àquele lugar, volta a ser um povo estranho, tratado como qualquer pessoa, né, que não é daquele mesmo lugar. E a gente percebe então que há uma promessa de Deus de libertação daquele povo. E aí começa essa pré-figura, toda a história bíblica da escravidão, da libertação, ela está relacionada com a história da vida. Alguém que foi escravo do pecado, da morte, e foi livre dessa morte, e foi livre do pecado. A história então acontece na 10ª praga, quando na morte dos primogênitos, Israel recebeu a ordem de preparar um cordeiro e passar sangue nos umbrais da porta, né, nos batentes da porta. E aquilo tinha um significado. Aquele sangue iria livrá-los da morte. O anjo da morte passava por aquela
porta e não entrava. E essa própria palavra passar é a palavra Páscoa. Com essa passagem, permitindo que aquelas pessoas ficassem vivas ali. Eles eram poupados. A Páscoa então dá essa ideia de poupar. E eles então foram libertos do Egito, foram salvos. O texto que nós lemos há pouco, nós percebemos Jesus então na Páscoa. Houve aquele questionamento: onde iremos celebrar a Páscoa? E eles estavam num lugar sozinhos, quando Jesus tomou aquele pão e o partiu e distribuiu, e tomou o cálice e distribuiu, e ali ele estava instituindo a nova Páscoa. Não havia mais necessidade de comemorar aquela Páscoa, porque a Páscoa era comemorada todos os anos, lembrando a saída do Egito. E agora não havia mais necessidade, porque eles iam comemorar uma nova Páscoa, que era a libertação, muito mais do que a libertação de um país, de uma opressão qualquer, mas era a libertação da morte, era a libertação da salvação em Jesus. E nós encontramos então essa pré-figura da Páscoa, e hoje nós somos chamados a comemorar essa Páscoa. Muitas vezes, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus, nós lembramos que somos libertos em Jesus. E essa verdade, aqui diz: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Certeza que nós temos da liberdade em Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Não a liberdade que o mundo a dá, né? Talvez alguns que vieram para a igreja hoje cedo encontraram algumas pessoas pela rua que não foram para casa ainda, né? Não é essa liberdade, mas a liberdade de servir a Deus. E nós colocamos aqui duas coisas a respeito dessa liberdade: que nós somos libertos das más ações e nós somos libertos da hipocrisia. A primeira questão, liberto das más ações, está relacionado às ações mesmo. Acabei de citar um exemplo, né, de pessoas que muitas vezes usam essa liberdade para cometer pecados, para viver dissolutamente, para desrespeitar os outros, fazer o mal. Pessoas que usam a liberdade vivendo na corrupção, na maldade. E essa é, graças a Deus, uma liberdade que Deus dá para aqueles que buscam a salvação, para aqueles que buscam a verdade. E nós podemos dizer que seguimos como esse texto de Romanos 13, 14. Andemos dignamente, como em pleno dia. A liberdade que Deus nos dá de ter dignidade, de ser uma pessoa conhecida como uma pessoa não perfeita, mas uma pessoa que anda em dignidade, anda em verdade, busca fazer o que é correto. Aqui diz: não em orgias, bebedices, nem em impudicícias, que é toda imoralidade, indecência, dissoluções, viver brigando com ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revestidos do Senhor Jesus. Não se dispõe. A questão da disposição, né? Estar disposto para fazer o que é mal. Estar andando na roda dos escarnecedores. Essa é uma libertação.
Nós temos liberdade para não satisfazer os desejos pecaminosos. Nós não somos escravos dos nossos desejos. Não somos escravos da maldade. E todas as vezes, irmãos, que nós somos tentados, todas as vezes que nós relativizamos a importância de ter uma vida digna, de andar fazendo bem, todas as vezes que somos tentados a abandonar essa vida, nós lembramos de Jesus. Nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. Nós lembramos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos andar diferente. Nós cantamos há pouco, né? Nós lembramos que foi pago um alto preço, e por isso nós buscamos andar lado a lado, trabalhando, edificando a igreja, servindo a igreja do Senhor Jesus. Essa diferença que Deus nos dá, a condição de viver mais e mais próximo dEle, e não viver no satisfazer os desejos da carne, da natureza humana. Jesus morreu na cruz para nos dar essa nova vida. Libertos da hipocrisia. Por que nós falamos isso? Porque, irmãos, um perigo que nós corremos, depois de conhecer a palavra, por um tempo andar conforme essa palavra, e depois de um tempo continuar aparentemente sendo um cristão, sendo uma pessoa de Deus. Ou seja, estamos libertos das más ações, as más ações que são vistas pelos outros, mas muitas vezes não estamos libertos das más ações no coração. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitos mesmos, irmãos, muitos vivem nessa vida de aparência, a bondade que disfarça um coração de maldade. Nós somos libertos dessa hipocrisia. O texto de 1 Coríntios 5, de 6 a 8, Paulo está falando aqui a respeito disso. Olha o que diz a palavra: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Essa é a Páscoa. Celebremos a festa não com aparência, mas com sinceridade. Esse texto chama a atenção daquelas pessoas que eram tão cuidadosas na preparação da festa, né? E hoje a gente vê pessoas muito cuidadosas com a Páscoa, né? Fazendo tantas coisas, peças enormes e muitos trabalhos. Ele diz: cuida só da aparência, mas o interior não representa aquilo. E aí ele cita a ideia do fermento, que entre os costumes da celebração era a retirada do fermento que havia nas casas, para lembrar que eles tinham saído rapidamente do Egito e levaram a massa e o pão sem fermento. Então eles tinham até esse cuidado de na Páscoa havia essa retirada do fermento. Mais do que tirar o fermento das suas casas, retire o fermento da sua vida. É o que ele está dizendo aqui, que todos deveriam limpar si mesmos. O fermento nesse momento ele tem um significado negativo, né? Que é de mostrar-se o que não é.
Embora o fermento seja algo bom, né? Em outra passagem fala o fermento mostrando algo bom. Mas aqui a relação é com a hipocrisia. E nós somos libertos, irmãos, graças a Deus. Porque a liberdade nossa não é apenas externa. E nós somos libertos. Porque a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, fala lá dentro do nosso coração. E mais do que os outros podem ver, está a nossa confissão, a nossa oração, o nosso pedido de perdão a Deus. Nós não precisamos fazer isso publicamente, mostrar a nossa religiosidade, contar que horas que nós acordamos, quanto nós oramos, mas isso está em nós. Nós somos livres para fazer isso. E como nós dissemos, né, um alerta que fica para cada um de nós. O cuidado de não cuidar apenas da aparência, como aqueles fariseus, e esquecer do coração. Nós precisamos fazer as duas coisas. Porque quem tem uma vida boa internamente, ele pratica boas obras. As duas coisas. Não basta fazer apenas as boas obras, não basta apenas falar que é bom por dentro, né? Minha beleza interior. Mas eu devo servir a Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós conhecemos essa grande verdade. Essa verdade da cruz, da salvação. Eu preciso encontrar com essa graça. E Páscoa é isso para nós. A Páscoa para nós é conhecer a verdade. E essa verdade é a libertação. Nós somos gratos a Deus nessa manhã, porque nós somos libertos por Jesus. Nós somos abençoados por Deus. Conhecendo essa verdade, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes, inabaláveis, sempre constantes na obra do Senhor. Ele diz: meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Nossa firmeza está na palavra de Deus. Nossa firmeza está em Jesus. Não há nada mais que venha a nos sustentar do que nós crermos na morte e ressurreição de Jesus, porque nós confiarmos no amor de Deus. É isso que nos dá a vida. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos deu, ó Deus, a vida, estando nós mortos em nossos pecados. O Senhor é aquele que nos dará a vida eterna, ó Deus, quando o nosso corpo perecer, não mais viver nesta terra, seremos levados para junto de Ti. E quando o Senhor Jesus voltar, também estaremos ressuscitando contigo, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa certeza. E que o Senhor Deus esteja firmando cada um de nós, baseados nesta verdade, ó Deus. Que haja liberdade na nossa vida, ó Deus. Pai amado, que o Senhor venha libertar, ó Deus, cada um de nós. Liberte-nos, ó Pai, das más ações. Liberte-nos, ó Pai, do mau testemunho. Liberte-nos, Senhor Deus, de tantas coisas que muitas vezes entristecem o Evangelho, envergonham, ó Pai, a Tua igreja. Ó Deus, nos ajude para que possamos realmente ser parecidos com Jesus. E que essa aparência, ó Deus, não seja apenas uma aparência externa, ó Deus. Que o Senhor venha quebrantar o nosso coração a cada dia, para que possamos pensar como Jesus, possamos andar como Jesus. E o Teu Evangelho seja, ó Deus, essa liberdade nas nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã, para relembrarmos desse momento, para agradecermos a essa tão bondosa, maravilhosa, misericordiosa salvação, graça do Senhor, ó Deus. E que a nossa gratidão venha colocar em nosso coração, ó Deus, o desejo de Te seguir mais e mais, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.